Então, seu, você é o Rodrigo Leão. Rodrigo? Você tá em que período? Tô no oitavo. Tá. Então tá. O que você tem achado do curso de psicologia aqui da PUC até o momento? Pode soltar, Fernando. Entendi. Acho que é um curso que tem coisas boas e coisas ruins, assim. Uhum. Então, Mas pode comentar tanto do bom quanto do ruim, não entendi. tem Ah, censura nenhuma. eu acho que tem. Eu acho que é muito repetitivo em certos sentidos e tem poucas possibilidades do aluno desenvolver coisas. Eu acho que é muito conteudista. Isso aí é uma coisa negativa. Em compensação, tem uma coisa positiva, que é a estrutura. A gente tem a possibilidade de ter laboratórios à medida que o curso avança e tal. Uhum. E isso é uma coisa boa. Mas você acha que o overall é pesado do aluno? É complexo a formação? Assim, eu acho que é uma faculdade que você só começa a entender como ela é importante, eu acho que ou no processo, porque são 5 anos, não é um curso de 4 anos, é um curso bem longo, né? Tipo, é um dos maiores cursos que tem de graduação. E eu acho que o aluno nesse meio de campo, ele acaba não tendo dimensão do quão importante o psicólogo é na sociedade. Então ele tem que. Eu acho que a PUC meio que. O curso aqui meio que não passa essa dimensão para o aluno, entendeu? Da importância, da relevância que ele tem. Aí. Beleza. Bom, foi ótimo essa. Você se sente motivado aqui como estudante na PUC de psicologia? Eu me sinto motivado. Por quê? Se você fala? Uma motivação intrínseca, né? Eu tenho, assim, uma motivação que é mais minha, pelo meu próprio gosto, porque eu gosto muito de psicologia. Então, eu tenho uma motivação muito intrínseca, forte, que é aquilo. Eu acho que durante o curso oscila, né? Tem momentos que você está mais motivado, tem aquela hora que você meio que quer sair. Eu acho que isso é normal, porque é um negócio que, pô, são 5 anos da sua vida, é tempo pra cacete. Em 5 anos você muda muito, entendeu? Pois é, meia década é pesado, né, cara? Meia Que década. se transforma na gente, que a gente se transforma, né? Bom, você tinha algum tipo de expectativa em relação ao curso? Eu tinha uma expectativa, assim. Eu tinha uma expectativa de ter Eu acho que existe aqui uma distinção muito grande entre a teoria e a prática. Eu acho que existe uma distinção muito grande entre a teoria e a prática. E isso aí eu acho, e é uma coisa que eu não esperava. Eu achava que eu ia ter uma articulação maior entre aquilo que os professores ensinam e a maneira como eles pensam, as próprias práticas deles. E eu achei que era mais inovador, assim, mas eu acho que muito, pelo contrário, eu acho muito formal, entendeu? E aí é fogo. Exato. Bom, que... outra pergunta dessas de... antes de começar o curso. O que te levou a escolher o curso? Então, eu fazia um outro curso, fazia meteorologia em outra universidade e comecei a ler sobre filosofia e um dia eu li eu fui eu tô dando um lapso freudiano. Eu comecei a ler o livro mais famoso do Freud, cara. Os sonhos, interpretação. A interpretação dos sonhos, a edição comemorativa 100 anos. Então eu li a maioria do livro, li quase o livro todo, adorei. Falei, caramba, é isso que eu quero fazer. Quero ser igual o Freud. Tá certo, tá certo. Bom, por que você escolheu a PUC? Porque a PUC tem uma coisa que a universidade pública não tem, que ela é
um lugar onde eu vim de instituição católica, eu estudei em colégio católico a vida toda, então eu já tenho mais ou menos uma ideia de como uma instituição funciona a partir desse meu referencial. A universidade pública, o aluno ele tem pouco poder. Praticamente assim, você é refém do professor, você tem excelentes professores, mas quando os professores querem ser excelentes professores, entendeu? Você tem questionamento. E a PUC não, ela te dá a possibilidade de ter um contato maior e uma cobrança maior dos professores também. Bom, te perguntar aqui, a área da psicologia que mais te interessa? Tem duas áreas da psicologia que me interessam mais. É que eu já estagio já há 2 anos e meio, que é essa parte cognitiva, essa parte que tem uma coisa mais de evolução, e psicologia social, que também é outra área que me interessa muito, que eu tenho focado bastante. Bom, você pensa que psicologia é uma profissão importante para a sociedade? Para a nossa sociedade, eu acho que é uma profissão fundamental, uma pouco valorizada. Não, tá, mas por quê? Porque o psicólogo, ele na verdade, ele vai atuar. A nossa sociedade é uma sociedade complicada, né? E o psicólogo, para mim, ele não vai atuar como um ortopedista moral, como o Foucault dizia. Ele atua como se fosse um sistema de afrouxamento na sociedade, porque tem muita tensão acumulada na sociedade. Então o psicólogo está ali digerindo o clínico e os outros psicólogos estão estudando os processos elementares da... Pô, isso é super interessante, cara. Isso agora Isso é verdade. incrível. Então, Isso. posso perguntar que você concorda com o pensamento do Foucault sobre o papel do psicólogo na sociedade? Então, eu tenho algumas ideias a partir de alguns textos que eu li. Ele faz uma crítica ao psicólogo, como ele chama de ortopedista moral, ele chama de alguém que está ali para corrigir o sujeito, para formar. Então, ele atua em consonância com o poder, com o saber vigente e tal, blá blá blá. Então, eu acho mais ou menos. Assim, eu acho que o psicólogo, o clínico, fundamentalmente, ou sei lá, o cara dos recursos humanos, que é o que ele aponta também, que é o que trabalha na fábrica e tal, ou no colégio, eu acho mais ou menos, cara. Eu acho que o psicólogo, ele atua em função da sociedade, do poder e tal, mas, pô, todo mundo atua, cara. Então, não tem como você tirar o psicólogo pra fora. É impossível, é uma visão errada pra mim. Pois é. Bom, eu tô perguntando muito nessa linha. Você acredita que que a psicologia possa interferir na sociedade? Interferir como? Você acha? Pode sim, eu acho que faz. Por exemplo, a psicanálise fez. Trazendo a questão da sexualidade, contestando o caráter, por exemplo, ou então a norma, quando tem a questão da identidade sexual, do gênero. A psicologia, quando ela é utilizada de uma maneira crítica e livre, porra, você descobre coisas incríveis, tipo aquela questão da perversidade polimórfica do Freud. Porra, quem que faria? Você acha que algum engenheiro falaria sobre isso? Não vai falar sobre isso agora. Então, interfere muito. Bom, então, a profissão do psicólogo tem alguma coisa a ver com política? Cara, política é o seguinte, todo mundo tem a ver. Você pode se eximir desse papel ou você pode se implicar nele. Eu acho a classe dos psicólogos, pelo que eu sei, assim, de ouvido, ela é bem politizada. Não é a minha percepção pessoal entre as pessoas que eu conheço. Porque a dimensão política, por exemplo, o William Reich escreveu um livro e ele atribui à constituição do sujeito a questão social política. Então, assim, a política, ela forma muito de quem a gente é, tanto psicologicamente, tanto do ponto de vista psíquico, quanto de vista social. Mas eu não sei se os psicólogos são muito interessados nisso. Pois é. Bom, essa foi uma pergunta em duas. Você se sente interessado por política? E perguntaria como e por quê, mas acho que já teve um vislumbre dessa resposta aqui.
Eu me interesso por política porque a política faz parte da vida da sociedade e como eu vivo na sociedade, então se eu me eximir desses processos políticos, eu simplesmente não vou poder contestar na hora que eles acontecerem e me afetarem. Se um dia eu for discriminado porque eu sou negro, eu não vou poder nunca falar, isso é uma injustiça, porque eu nunca corri atrás. Então, Verdade. Tem tudo a ver com a outra pergunta. Se você pensa que política se restringe a determinados espaços. isso é uma pergunta boa. E é difícil de Isso é responder. complicado. Eu acho que depende da configuração da sociedade. Se você pensar... Porque eu acho que as coisas têm limites. E esses limites, às vezes, eles não ficam claros. Por exemplo, tem gente que só fala de política, é aquela pessoa chata. É a mesma pessoa que entende o mundo a partir só do viés psicológico. Também é outra pessoa chata, porque tudo é psicologia. Ou então social, ou então biológico. Então eu acho que política tem os seus espaços sim, no final das contas. Como tudo. Como tudo na vida tem os seus espaços. Beleza. Como a vida tem o seu espaço. Depois da vida tem a morte, né? Então até a vida tem o seu espaço. Né? Então, o que você compreende que seja agir politicamente? Agir politicamente é agir com uma responsabilidade ética que ela sempre vai ter um teor político. Então, quando a gente age de uma maneira que a gente quando a gente age em função de um pensamento, né? Ou às vezes da ausência de um pensamento, a gente age instintivamente. Eu acho que você agir politicamente é você agir através do pensamento, e um pensamento político, lógico, logo um pensamento ideológico. Então, por exemplo, eu nunca vou, através da minha ideologia política, eu nunca vou agir politicamente no sentido de curar um gay. Eu acho que isso é para o psicólogo agir politicamente. Entendi. É um exemplo. Então a questão de estímulos de vida, a questão de um entendimento sobre política passado, transpassado pela universidade, que eu estou interpretando a pergunta que está aqui. O estímulo que você se sente em termos políticos pelo curso da PUC de psicologia seria ter um ponto de interrogação? Qual seria? Eu acho que a gente tem sim uma... Felizmente, tem professores aqui que trazem o debate do papel político do psicólogo. Eu posso citar alguns, a Célia Novaes, a Esté Arantes. Foram professores, o Alteribes Maciel também, um outro professor que trouxe essa questão política para a gente pensar enquanto aluno, né? Então eu acho que tem sim. É sempre um pensamento mais de esquerda do que de direita. Eu tenho meus problemas com isso, apesar de não me encaixar na esquerda, eu também, mas ter sido criado por pais que pensam de esquerda e tal, eu acho que é importante você trazer o debate de ambos os lados, senão fica sempre um consenso, entendeu? E eu acho que o consenso sempre é complicado, você tem que ter a diferença, tem que... Perpetuar o consenso é um problema. É um problema, né? Você acaba não encontrando vícios, né? No seu raciocínio. Então, você acredita que seria possível atuar de modo político na nossa profissão, como psicólogo? Eu acredito que sim, eu acredito que existe a possibilidade de a gente atuar de modo político nas instituições, no próprio consultório, quando você não adere a determinados tipos de visões religiosas, principalmente, né? Mas às vezes mais sutis, que a gente nem percebe, sabe, respaldando determinados diagnósticos. Por exemplo, quando você pega um diagnóstico de depressão, às vezes você nem sabe mais o que você está fazendo, é simplesmente corroborando a medicalização daquela pessoa que foi mal diagnosticada. Então, quando você simplesmente adere àquele diagnóstico sem fazer uma revisão, sem criar possibilidades para a pessoa, você está agindo politicamente, mas no meu ponto de vista, agindo mal. Então. Beleza. Pô, cara, então é isso, cara. É isso? Obrigado, Rodrigo. Valeu.